Olá pessoal, muito bem-vindos à quarta mensagem da série Água em Vinho. O título da mensagem de hoje é O segundo vinho é sempre melhor. Sim, em Jesus, o segundo vinho é sempre melhor. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações. Assim você vai ficar ligado de tudo que é postado aqui no nosso canal, músicas, mensagens que sempre irão te edificar. O texto que nós estamos estudando, aprofundando durante toda a nossa série é o texto que fala do milagre que é da transformação da água em vinho. Um milagre que acontece naquela festa de casamento mal planejada, na qual falta vinho. E Jesus é convidado ali para Caná da Galileia, para aquela festa, e ele faz o milagre acontecer. Esse milagre só é retratado ali no Evangelho de João, e segundo o próprio João, foi o primeiro milagre que Jesus realizou aqui na terra, revelando para os seus discípulos que ele era assim o Messias, o Filho de Deus, o Deus que havia se feito carne e habitado entre nós. Vamos ler o texto, João 2, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que tremendo, olha que poderoso. Jesus ele é chamado para aquele casamento que estava lá em frangalhos, aquela festa que havia sido mal planejada, aquele casamento que estava faltando vinho, e ele restaura o vinho para aquele casamento. E a Bíblia fala de uma situação ali completamente inusitada. Aquilo ainda não havia acontecido na história, não havia precedentes, mas Jesus vem e ele faz aquilo que não havia precedentes, ele faz aquilo que aconteceu pela primeira vez, e é isso que eu declaro sobre a sua vida também. Você vai dizer muito essa expressão, pela primeira vez, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. Pela primeira vez seu casamento vai ser feliz, pela primeira vez você vai se sentir realizado na sua profissão, pela primeira vez você vai gozar de plena saúde, porque o nosso Senhor e Rei vai fazer algo novo na sua vida. Como já falamos na última mensagem, você pode clicar aqui. Para mim o fator que fez toda a diferença é que Jesus foi convidado para aquele casamento. Sim, isso nos ensina sobre oração. Convide Jesus para o teu casamento, convide Jesus para uma situação, porque quando ele entra na história, a água é transformada em vinho e os milagres acontecem. Mas tem um detalhe muito importante ali no final. A Bíblia fala depois que Jesus ele dá a ordem e os serviçais ali, eles obedecem a Cristo. O milagre acontece ali na beira do caminho, ali no meio do trajeto, ali entre levar as talhas, ali aqueles potes cheios de água, até o mestre, o encarregado da festa, até que o mestre ali, o encarregado, o cerimonialista talvez ali daquela festa, ele prova ali, o vinho já havia, a água já havia se transformado em vinho, e ele fica completamente abismado, espantado, surpreso. Contra toda a lógica humana, ele experimenta aquele vinho e ele diz que aquele vinho era o melhor vinho da festa. Porque a preconcepção natural da época, quem era ali os anfitriões da festa serviam o primeiro o melhor vinho,
E depois que os convidados já tinham bebido o suficiente, já não estavam mais tão sóbrios assim, o inferior era servido, era até algo ali que fazia lógica economicamente falando. Mas quando Jesus entra na história, a lógica humana é quebrada. As preconcepções não são atendidas e o surpreendente de Deus se manifesta mais do que pedimos ou pensamos. O mestre, o encarregado da festa, ele prova aquele vinho e ele diz que o segundo vinho era melhor do que o primeiro. Aqui isso nos prega uma mensagem tremenda, porque em Jesus o segundo vinho é sempre melhor do que o primeiro. Quando ele entra na história, o segundo estágio é sempre melhor do que o primeiro. A Bíblia fala isso de várias formas. A glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. O seu futuro vai ser sempre melhor do que o seu presente ou do que foi o seu passado, porque no Senhor o melhor sempre está por vir. Tem muita gente que pensa que o poder de Deus ele é limitado, a tal ponto que no passado ele alcançou um pico, um platô e agora está em declínio. Como que se o melhor ou a maior ação de Deus está lá no passado, mas não. Biblicamente, nós aprendemos que o poder de Deus é ilimitado. Ele não atingiu um teto, um pico, está em platô ou está em decadência, não. Ele está em constante ascendência. Deus sempre cresce em poder, é por isso que Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores, porque Ele iria para junto do Pai. Mas o Espírito Santo, através de você, através de nós, faria coisas ainda maiores. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, a promessa para o justo, para aquele que é justificado pelo Senhor no contexto do Novo Testamento, o caminho dele é como a luz na aurora. É como o sol no amanhecer, ele vai brilhando a cada dia mais, até meio-dia, até ser dia pleno, perfeito. Trazendo para o nosso contexto, o dia perfeito é o dia da volta de Jesus. Até lá, meu irmão, a promessa para o servo do Senhor, para mim e para você, é que o nosso caminho vai ser como a luz no amanhecer. O nosso caminho vai brilhando a cada dia mais, a tua vida vai melhorar a cada dia mais. O melhor sempre está por vir. Mas sempre vem aqueles que falam, mas e as orações que não são atendidas? E quando nós queremos uma cura, infelizmente o ente querido morre. E quando vêm as decepções, ainda assim, apesar de dificuldades, frustrações, decepções, eu posso lhe afirmar que no Senhor o melhor sempre está por vir. O cristão, até no seu leito de morte, ele pode declarar isso. O melhor sempre está por vir. Pensa bem, o pior cenário para o ser humano é a morte. Aquele inimigo temido por todo ser humano. Só que em Jesus a morte deixa de ser o pior inimigo. A morte deixa de ser um ponto final e passa a ser uma transição. Se o pior cenário para você é piscar os seus olhos e estar de cara aí com o teu Salvador, o teu Criador, o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre, meu irmão. Até no leito de morte você pode dizer, o melhor está por vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe qual é a hipótese bíblica, a única ocasião, margem bíblica para Deus dar um não para você? Porque para muitos isso é algo ruim, isso é incompatível com a frase o melhor está por vir. Deus disse não para mim, Ele fechou uma porta. A única hipótese bíblica para Deus fechar uma porta, para Deus dizer não a você, é quando Ele tiver algo melhor para você. Sim, o momento da espera é desconfortável, o momento da transição muitas vezes é desafiador, mas creia que no Senhor o melhor sempre está por vir. Ele só disse não para aquela situação, Ele só permitiu que uma porta fosse fechada, porque Ele tem algo melhor para você. No Senhor, o segundo vinho é sempre melhor do que o primeiro. Então como é que eu devo orar? Porque se Ele quiser dizer não, se Ele quiser que uma pessoa, a vontade de Deus é soberana, que uma pessoa morra, o que eu tenho que fazer? A Bíblia nos ensina sempre
a clamar, a declarar, para que a realidade dos céus ela venha sobre a terra. No céu nós vamos ter saúde, no céu nós vamos ter vida plena. Por isso que o cristão não pode desistir nunca, ele deve orar. Jesus nos ensinou a orar isso conceitualmente, para que o reino de Deus, a realidade de Deus aconteça aqui na terra como é nos céus. Até o momento que Deus dizer não e você for lá para a glória, ore por vida, ore por saúde, ore para que o melhor aconteça aqui na terra como nos céus. Agora, se Deus responder na sua soberania não, se Deus fechar uma porta, é porque Ele tem algo para você melhor, seja aqui na terra, seja na eternidade. Mas se lembre, levante a sua expectativa, levante a sua fé, porque no Senhor a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira, o segundo vinho é sempre melhor do que o primeiro, o seu amanhã vai ser sempre melhor do que o seu hoje, o seu futuro vai ser sempre melhor do que o seu passado, porque no Senhor o melhor sempre está por vir. O segundo vinho em Jesus é sempre melhor. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez. Acima de tudo, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Deixe o seu comentário aí também, compartilhando, testemunhando sobre algo que Deus falou com você. E não se esqueça, no Senhor, o segundo vinho é sempre melhor, o melhor sempre está por vir.